Boa tarde, irmãos e irmãs. Estamos hoje, no sábado, nos preparando para a celebração da missa, ou hoje à noite, ou então amanhã. E amanhã é o 29º domingo do tempo comum do ano C. As leituras deste domingo, elas, encerrando o mês da Bíblia, nós temos a segunda leitura, onde Paulo fala de tudo aquilo que Timóteo, um bispo que ele escolheu, aprendeu dele e também da sua família. E a primeira leitura e o Evangelho têm um tema em comum, a questão da fé, da oração e da persistência, tanto numa como noutra. Então, ouçamos a leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim, e Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés e Arão subiram ao topo da colina. E enquanto Moisés conservava a mão levantada, segurando a vara de Deus, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se assentasse. E Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim suas mãos não se fatigaram até ao pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial é uma resposta, como a palavra diz, responsorial, é uma resposta a essa primeira leitura. E o refrão diz assim: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. É o Salmo 120. Ouçamos também, no caso aqui, o Evangelho. É de Lucas, capítulo 18. A chamada para esse Evangelho tem uma frase: Deus fará aos seus escolhidos justiça, a esses escolhidos que gritam por ele. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe a justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos,
que dia e noite gritam por ele? Será que não vai fazê-los esperar? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça e bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos a umas considerações sobre essas duas leituras e depois uma palavrinha sobre a segunda leitura. Então o caso aqui mostra na primeira leitura que o povo que Moisés, em nome de Javé, do Deus de Israel, libertou do Egito, estava no deserto. No deserto, embora Moisés tenha vivido alguns anos antes de voltar para o Egito, de onde ele teve que fugir, então ele conhecia alguma coisa, mas o povo não. E aí havia habitantes no deserto, beduínos, e no caso eram os amalecitas. E eles diziam, essa terra aqui é nossa, nós que temos as fontes, nós que temos o local onde a gente pode ter uma sombra, e resolveram atacar. E aí Moisés então, como em nome de Deus havia libertado Israel do Egito, da escravidão, ele então organiza. Ele diz assim, amanhã Josué, que era uma espécie de general, e eles tinham que escolher umas pessoas para defender-se contra os amalecitas, para salvar Israel. Bem, e aí Moisés, no dia seguinte, ele estava com a vara de Deus na mão. Que vara é essa? Exatamente aquela vara que foi uma espécie de símbolo, uma espécie de cetro que Deus lhe deu. E aí vale a pena ler lá no livro do Êxodo, os capítulos 8 até 12, para ver o que aconteceu com aquela vara. Enfim, quando Deus fez ele recolher o povo, estavam à beira do Mar Vermelho e os egípcios os perseguindo, então, em nome de Deus, ele estendeu aquele bastão na mão, né, segurando com firmeza. E assim também fez aí no caso dos amalecitas. Ele se colocou junto com Ur e Arão, que eram os sacerdotes, né, que estavam junto com ele para suplicar a Deus. Quer dizer, oração está acontecendo junto com isso. O sinal de fé no Deus Salvador do Egito era o bastão, mas acompanhado da oração. Então, Moisés estava segurando o bastão e suplicando a Deus. Enquanto ele estava com o bastão erguido, então os soldados de Josué venciam. Quando o cansado abaixava, aí os inimigos começavam a combater e venciam, né, matavam também os israelitas. E aí Arão e Ur colocam uma pedra para ele se assentar e os dois ficam sustentando, né? Então vejam que é uma espécie de culto que estão fazendo, né? Ele, né, com o símbolo da fé no Deus libertador, e os dois sacerdotes, né, ajudando também. E aí então a vitória foi total, né, digamos, na parte de Israel. Então, o símbolo aqui é o bastão, simboliza a fé no Deus libertador do Egito. E o outro ensinamento, a oração perseverante. O evangelho de hoje, então, ele está com os discípulos aqui, Jesus, né? E ele conta uma parábola. Uma parábola, não é? Ela quer ensinar alguma coisa. E Lucas explica para
para que Jesus contou esta parábola? Para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Dizendo, numa cidade havia esse juiz, né? Então, um juiz, nós temos uma viúva, temos os discípulos que escutam a Jesus e o ensinamento de Jesus. Então, esse juiz, até descrito assim, com palavras duras, né? Juiz injusto, já é classificado, né? E a mulher pedindo justiça. A gente não sabe que problema teve, mas provavelmente, como a mulher viúva e o seu filho órfão são sempre um exemplo da maior fragilidade na linha da pobreza, sem proteção, sem socorro. E Deus sempre insiste no Antigo Testamento que essas pessoas são extremamente queridas por Deus. Bom, mas você vê que tem um juiz. Deus vai julgar aí? Não. Os juízes são os homens que pelo grupo social ou pela sociedade foram escolhidos para exercer uma função. Mas sempre existe o perigo do suborno. E a pobre viúva, o que tinha? Tinha alguma propriedade, mas ela, com um filho órfão, não podia gerir tudo aquilo. E então, provavelmente, queriam pegar. Inimigos queriam pegar aquela propriedade. Expulsar a viúva e o órfão, né? Que se virem. Pois é, então, no caso aqui, ela insiste. E o juiz, deixa ela para lá, né? No final ele se convence, olha, se eu não fizer o que ela pede, ela vai acabar me batendo em rosto. E apanhar de mulher não fica bem para o juiz. Então, eu vou fazer isso, diz ele, não porque eu temo a Deus, mas por causa da mulher. Temer a Deus é uma coisa, mas esse temor passa pela justiça que se faz às pessoas mais humildes e mais pobres. E ele então acabou atendendo. E agora o importante, vem 3 perguntas que nós vamos tentar responder com vocês, né? E aí então o Senhor acrescentou, o Senhor é Jesus. Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Sim, mas como é que Deus vai fazer justiça? Temos juízes aqui na terra. E por princípio, na religião judaica, o juiz tem que proteger os mais desprotegidos. E também nas antigas monarquias, o rei se apresentava porque ele era o responsável pelo poder executivo, legislativo e judiciário, não é? Ele se apresenta como aquele que vai proteger exatamente os mais fracos, né? Então a resposta, né, essa pergunta exige resposta. O que nos diz a fé? Deus vai fazer justiça. Quando? Então é uma resposta que cabe a nós. Deus vai fazer justiça quando nós escutamos esse juiz injusto, conhecemos as injustiças e procuramos ajudar a resolver a questão. O pedido daquela viúva, a angústia daquela viúva. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? E olha, a mulher perseverante, dia e noite rezava, gritava a Deus. E é interessante uma relação com o bastão. O bastão era o símbolo do poder que Deus deu a Moisés, no caso, para organizar o povo e tirar do Egito. Então, esse Deus mesmo que ouviu as lamentações
os sofrimentos, os gemidos do povo escravizado no Egito, é que está aqui falando pelas palavras de Jesus. Agora, quando é que Deus vai fazer justiça? É tão bonito dizer, lá na Bíblia está, o povo clamou, Deus ouviu, mas demorou um bocado de tempo. Será que nós ouvimos os clamores do povo mais sofredor? Não em teoria, também na prática, também nos tempos de sofrimento em que nós estamos vivendo, não é? E então cabe a nós ouvir, em nome de Deus, agir para ajudar as pessoas mais desprotegidas de nossa sociedade. E aí eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Fará se nós ajudarmos a criar esse clima de justiça. Também na ordem política. A Bíblia fala da vida, não fala em teorias, e exige de nós uma ação, né? Então ele vai fazer depressa, tanto mais depressa quando nós mais procuramos criar esse reino de Deus, trazido por Jesus aqui para a terra, que é caminho para a glória do céu. E aí uma pergunta, não é? Será que a gente vai poder responder? Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Quer dizer, toda a nossa ação pela justiça, que salva, ajuda, socorre as pessoas injustiçadas, procura criar uma sociedade em que todas as pessoas recebem o que lhes é justo. Controla aqueles que oprimem, acumulam em prejuízo de quem trabalha e muitas vezes não tem o que comer. Então, o Filho do Homem, quando vier, encontrará esta fé sobre a terra? Nós temos que dizer que sim. Mas que tipo de fé? Teórica ou uma fé que age? Então vejam que não é tão fácil assim. Mas é isso que a palavra de Deus está pedindo para cada um de nós, cada família, nossa sociedade, nossas comunidades de fé. E a segunda leitura, então, ela fala da Bíblia. Eu vou só recordar aqui palavras, né? Paulo exorta Timóteo, que é o seu bispo, e diz assim: desde a infância conheces as sagradas escrituras. A Bíblia ainda do Novo Testamento estava se formando, então é o Antigo Testamento. E sabes, né? Elas, né, têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação. Nós estamos encerrando o mês da Bíblia, mês de setembro, já encerramos, agora já estamos em outubro, mas não é ligar-se à palavra de Deus no mês de setembro. Todos os dias, alimentar-se dessa palavra de Deus que mantém a nossa fé, uma fé ativa, uma fé que pode ser celebrada exatamente quando nós nos colocamos à escuta dessa palavra, durante a Santa Missa Dominical, festas, e depois participamos da Eucaristia, que também é simbolizada pelo maná do deserto. Que assim seja e que Deus nos dê esta fé e essa coragem de a gente tomar atitude.